Internacional da CDG Brasil. Bem-vindos a mais um Conexões Raras. Hoje falaremos sobre doença de Pompe. Considerado um distúrbio neurovascular raro, a doença de Pompe é uma enfermidade genética e hereditária que atinge um indivíduo a cada 40 mil nascidos. No Brasil, estima-se que haja cerca de 2.500 pessoas com doença de Pompe. Em todo o mundo, estima-se que esta doença rara e pouco conhecida atinge entre 5 a 10 mil pessoas. Por se tratar de um distúrbio complexo e raro, muitas vezes seu diagnóstico pode passar despercebido. Isso porque a falta de conhecimento sobre a doença, tanto da população quanto da comunidade médica, e a dificuldade de identificar os sintomas fazem com que o combate à doença se torne quase um desafio. Para ajudar na divulgação da doença e informar cada vez mais a população e os médicos, desde 2012, o dia 28 de junho é a data para celebrar o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Pompe. E é por isso que, para esse episódio, convidamos o Dr. Welton Correia e a senhora Suzana Vieira, ambos pacientes com doenças de Pompe. E em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas e agradecemos a vocês por estarem aqui hoje no Conexões Raras, no intuito de ampliarmos o acesso à informação e fortalecermos a rede de apoio à causa dos ratos. Agradecemos aos nossos patrocinadores Sanofi e Biomarin por contribuírem ativamente com ações tão importantes para a nossa causa dos ratos. Para darmos início às apresentações, convidamos o Dr. Welton Correia Alves, médico, pediatra, alergista, formado há 43 anos, paciente de Pompe com 68 anos, mora no Rio de Janeiro e atualmente preside e é fundador da Abra Pompe, Associação Brasileira de Pompe. Bem-vindo, Dr. Welton. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Nossa próxima convidada é a Suzana Vieira, 36 anos, formada em Educação Física, mora em Arneróis, Ceará, aqui pertinho na nossa Terra do Sol, paciente com doença de Pompe. Bem-vinda, Suzana. Alegria tê-la conosco. Olá, boa noite. O prazer também é meu por estar aqui nesse momento, falar um pouquinho do que eu sei, né, sobre a Pompe. Então, o prazer é todo meu. Moderando essa conversa estarei eu, Hanna Benício, professora universitária e diretora da Algum 3 Inteligência Criativa, empresa idealizadora desse projeto, junto à doutora Mônica Beraldo e toda a equipe, a CDG Brasil, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de doenças genéticas e raras no nosso país. A partir de agora, vamos começar as perguntas que podem ajudar a identificar um caso e dar chance a iniciar o tratamento e tornar a vida de uma pessoa muito melhor. A primeira pergunta vai para o Dr. Welton. Dr. Welton, o que é doença de Pompe? A doença de Pompe é uma miopatia metabólica, né, caracterizada por um depósito difuso de glicogênio em todas as células. Isso é consequente a uma deficiência da alfa-glicosidase ácida. É uma doença genética de herança autossômica recessiva, como você disse, é rara, porque acomete um a cada 40 mil nascidos vivos. Ela é uma doença com um enorme espectro de manifestações clínicas que compromete o sistema musculoesquelético, cardíaco, respiratório, gastrointestinal, sistema nervoso. É bem difusa.
Perfeito. E, doutor Welton, como foi se descobrir com uma doença rara, né? O senhor que atua na área de medicina, né? E de que forma isso contribuiu para o surgimento da Abrapomp? Olha, eu levei mais de 20 anos para fazer diagnóstico de POLP. Como eu falei, é uma doença de um espectro enorme. Então, falta, às vezes, ao paciente de início tardio, no caso de pacientes como a Suzana Vieira e eu, que somos pacientes também de início tardio, a gente passa, às vezes, uma infância sem a palavra correta é percepção. A gente tem uma baixa percepção daquilo que acontece conosco e com as pessoas que estão em torno, né? Inclusive os profissionais de saúde e todos mais. Então, tive uma experiência de vida muito complicada, porque foi uma infância com alguns sinais já, que na época não se valorizava, né? Eu costumo dizer, já disse de outras vezes, e é bom até a professora Suzana estar aqui conosco, eu chamo até a atenção para os professores de educação física, que naquela época, como aluno de ginásio, eu tinha dificuldade para fazer atividade física e isso justificava as brincadeiras com os colegas e justificava também, naquela época, a maneira como eu pensava, como menino, de fugir da escola. Eu tinha muitas faltas, fui reprovado na quarta série ginasial, fui fazer o científico, depois faculdade, e no final fui parar no Exército, como médico formado, e fiquei lá por 6 anos. Depois, como eu era R2, eu acabei sendo aprovado na prova da Escola de Saúde do Exército e fui o último colocado na minha prova física do TAF, que se faz para entrar na escola do Exército, né? E com isso eu cheguei à conclusão que não era a minha área, continuei trabalhando, mas não tive a percepção de que tinha alguma coisa diferente, porque, para mim, eu continuava trabalhando, dava plantões normais, trabalhava em mensalho, CTI, tinha um consultório, fazia emergência, então eu não via grandes dificuldades. As dificuldades foram aparecendo com a medida que ia envelhecendo e depois já tive alguns problemas para sono, levantava a cabeceira da cama para dormir melhor e, e isso com o tempo foi deteriorando, vamos dizer assim, a minha condição física, né, a insuficiência respiratória que acabou acontecendo durante uma viagem em avião. E, e depois disso, depois você percebe que tem alguma coisa realmente importante e que você vai correr atrás de médicos, né? Você começa a bater em várias portas, fazer várias biópsias e o diagnóstico não vem. Casualmente aconteceu numa tarde que um paciente, que o antigo funcionário do hospital onde eu trabalhava, me liga dizendo que ele tinha uma doença muscular também e que iria fazer um teste no sangue. Ele não sabia nem o que era. E se falou alguma coisa parecida com maltase ácida, que eu sempre comentava com ele, que provavelmente seria que eu tinha que viajar para fazer o diagnóstico. Isso foi em 94.
Não, foi em 95 e eu acabei indo fazer esse teste junto com ele. E veio, então, a surpresa de um diagnóstico de uma doença rara, né? Aí foi avaliada, foi colhido novamente exames para testes genéticos e confirmado o diagnóstico. Então, o diagnóstico, para quem recebe, é um diagnóstico pesado, porque você é informado de coisas horríveis que vai acontecer contigo e que você tem que se preparar, você tem que começar a fazer um tratamento que ainda não é incorporado ao SUS, é de muito caro, e tudo isso traz assim, um pavor, um medo do futuro, do que vai acontecer. Mas isso a gente passa, a gente absorve bem. Que é isso. É isso, né? Então você que está nos assistindo, né, que está passando por um momento similar, passa, né? Então cola aqui, escuta essa turma e entende melhor quais são os passos aí nessa jornada, né, pós-diagnóstico. E aqui eu quero chamar agora a professora Suzana, que atua justamente na área de educação física, né? O doutor Welton aí falou que passou aí por algumas dificuldades nessa linha, né? E para você, professora Suzana, demorou até você conseguir seu diagnóstico? Existem mais casos na sua família? Sim, demorou bastante, tanto que hoje eu estou com 36 anos e tem 4 anos que eu descobri, né? Então demorou bastante, isso dificulta muito o tratamento, porque o diagnóstico a gente sabe que quanto mais cedo, melhor, né? Para algumas funções não ir piorando ao longo do tempo. Então custou bastante. Há 4 anos foi que eu tive esse diagnóstico. E na minha família, nós somos lá na minha casa em 12 irmãos. E 8 têm. 8 irmãos têm a POMP. Então, eu ainda me considero que eu seja a melhor, entre aspas, a melhor ainda o quadro, porque já tem outros bem mais, né, já tem suas dificuldades. Então, são 8 pessoas na minha família que tem POMP, 8 irmãos. 5 Nossa, aqui no Ceará e em São Paulo são 3 mulheres. 55 anos, a mais velha tem, só que não foi nem descoberto por ela, foi pela outra irmã da idade pertinho dela, porque ela tinha uma fraqueza muscular muito grande, caía muito. Então, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, começou lá essa investigação, tinha algumas. Ela sentia muita coisa que confunde muito com outras doenças. Então, não é fácil o diagnóstico da POMP por isso, porque confunde muito. E quando o doutor Elton fala aí sobre educação física, foi na faculdade que eu descobri a minha dificuldade. Eu não consegui acompanhar os colegas, porque como eu fiz o meu ensino médio em sítio às vezes libera mais um pouco a educação física. Mas eu vim descobrir na faculdade, porque eu não conseguia acompanhar eles. E como eu ficava triste. Aí eu dizia assim: não, eu vou continuar minha faculdade, porque eu comecei, eu não sou de parar no meio do caminho. Mas eu sofri muito e eu não tenho um bom êxito, porque educação física não pode sem ter a prática, só a teoria não pode, né? nossa, uau, que história, né? Doutor Welton, quais são os principais sintomas da doença e como identificá-los? Eu posso abrir o parênteses só para Pode, por favor. que é um bate-papo, né? Olha, Suzana, eu não conhecia a sua história. A gente acaba, depurando todos esses quadros, acaba chegando até a Abrapomp, né? Mas é uma história bem muito interessante. Eu também tenho um irmão com POMP. Nós temos um problema que é a região norte, nós temos poucos pacientes
com o Pope da região norte, mas eu acho que sua família completou o, o Nordeste. Eu acho que o Nordeste está bem representado pela família Vieira, né? Muito interessante, bem extenso, né? 8 pessoas é uma coisa, 5, né? Porque você disse. Bom, 12, são 12 irmãos e 8 tem. Oi. Muito, é muita gente, muita gente. São todos do Ceará? Não, tem 3 mulheres que moram em São Paulo. Foi lá que descobriram e o médico de lá, né, doutor André do Hospital das Clínicas, Sei, pediu para fazer o teste na gente, também aqui do Ceará, e a sei, gente sim. aceitou. Eles vieram aqui e todos testaram positivo. Impressionante. Uma bela história, bela história. Mas a pergunta que você tinha feito para mim, Quais são os principais sintomas da doença e como identificá-los? bem, os sintomas da doença dependem muito da fase, né, de que você vai desenvolver a doença. Na realidade, quando a gente faz o teste de atividade da enzima, e essa enzima é muito baixa ou não está presente, essa criança, logo que nasce, tem um quadro muito grave. E isso faz com que já nasce uma criança, às vezes, com hipotonia, um coração grande, um fígado grande, uma língua grande. E essas crianças são gravemente enfermas, né? Geralmente falecem antes de 2 anos de idade, e requer que uma atuação muito rápida, né? Geralmente precisa de suporte ventilatório, é muito grave. Agora, aquele paciente de início mais tardio, ele, a atividade da enzima que eleva de 1 a 40% do predito. E esses pacientes desenvolvem ao longo do tempo dificuldades. Às vezes, é aquele menino que, como no meu caso, não conseguia fazer uma abdominal, que jogava bola todo dia, soltava pipa todo dia, mas que não tinha uma resposta boa, adequada, quando comparada às outras crianças. Quando a gente vai praticar esporte, e deve estar aí a dificuldade da Suzana, que a gente vai praticar um esporte de contato, por exemplo, no futebol ou coisa que vale, a diferença é, já é um pouco mais acentuada, né? Porque tem também um amigo do Nordeste que ele fala que ele tinha um time de futebol, jogava bola e ele não conseguia bater uma bola, bater um pênalti, por exemplo, tinha que substituir, porque ele não conseguia chutar com força. Então, você perceber que chutar com força já é um sinal da doença, leva muito tempo até você começar a ter dificuldade de subir uma escada, levantar-se de uma cadeira, até começar a ter algum tipo de distúrbio do sono, aí você já fica adequando posições, elevando a cabeceira da cama, e já tem esse quadro de insuficiência respiratória. Então, tudo isso é paulatino, né? É ao longo da vida. Até um caso como eu agora uso BiPAP, eu estou sentado e nessa posição eu respiro pior e eu acabo colocando o suporte ventilatório com BiPAP para poder falar melhor. A gente tem um quadro, às vezes uma dificuldade de fala, é uma fala molhada, vamos dizer assim, uma língua muito flácida,
algumas dificuldades para deglutir. Tudo isso são sintomas e sinais da doença que você vai adquirindo e vai piorando ao longo da vida. Perfeito, doutor. Suzana, o paciente precisa ser acompanhado a vida toda? Sim, precisa. A doença de Pompe não tem cura, né? Tem um tratamento, mas como o doutor Elton já falou aí, é caro, né? A gente ainda tem uma luta, uma batalha para ir na justiça, porque é nosso direito, né? Então tem que ser acompanhado a vida toda. E esse diagnóstico vindo tardio ainda dificulta muito, né? Mas tem que ser acompanhado durante toda a vida. A gente descobre e aí causa um impacto na gente, porque são coisas do dia a dia, rotineiras, que a gente fica ilimitado de fazer, né? Isso me causa uma tristeza muito grande quando eu vou me levantar de uma cadeira e eu tenho que colocar, me apoiar as mãos nas coxas para me conseguir me levantar. Mas tem que ser acompanhado, sim. Perfeito. Doutor Welton, há apoio suficiente para os pacientes com essa doença? Fala um pouquinho para a gente, não só como médico, mas como presidente da Associação Brasileira, né? Quais são as dificuldades que os pacientes têm na sua jornada para conseguir apoio? Olha, o nosso país ele é muito grande, é muito extenso, cada região tem as suas características. Então, eu acho que para o paciente de POMP hoje sem diagnóstico chegar no atendimento primário, do PU, né, do ambulatório, é muito difícil ele, a partir daí, galgar um diagnóstico. Ele vai ter um caminho a percorrer. E esse caminho, geralmente, hoje, nós já temos vários centros de atendimento a doenças raras, né? São centros de referência, e também muitos hospitais universitários que têm um treinamento de profissionais e que estão acostumados a ver esse tipo de doente, né? Eles já têm uma visão, uma atenção muito grande com doenças raras. Mas a gente tem que chegar a esses pontos, né? Mas depois de feito o diagnóstico, nós temos hoje o PCDT para doença de Pompe, que é o protocolo, que é que é razoavelmente bom. Ele só deixa de tratar o paciente adulto, acima, depois de 1 ano de idade. Ele só está incorporado para criança, né, durante 1 ano. Mas isso eu acredito que esse ano a gente vai definir isso. E é essa a minha luta, a minha existência hoje. Chegar a essa incorporação. Eu acho que, inclusive, já deu, porque são 3 anos aí lutando por isso, já tivemos experiências não muito boas, como no ano passado, mas isso incorporado vai nos abrir uma, uma visão grande de como se trata a POP no mundo hoje, né? Toda a Europa, a América do Norte, que os tratamentos já são bem definidos e é conhecido aqui. A gente ainda está numa discussão com a Politec e a gente empaca sempre no impacto orçamentário, o custo é elevado, entendeu? Mas eu acho que à medida você vê uma família com 12 pacientes, né? 8 tendo a doença, e outros carregam lá o genzinho, não tenha dúvida. Mas eu acho que incorporando essa medicação, a gente vai eliminar o maior problema do paciente com doença de Pompe,
que é o fato de ele ter que judicializar o seu tratamento, que é o fato de ele não saber se ele vai receber o tratamento, se ele vai poder fazer uma enzima a cada 15 dias. Eu acho que isso traz para o paciente, toda a família, um impacto grande, porque isso causa um estresse, um desconforto, uma angústia, né? Esse paciente perde qualidade de vida, ele já tem um diagnóstico muito tardio, ele às vezes já começa essa TRE, que é a terapia de reposição enzimática, numa situação já mais comprometido, e tudo isso eu acho que vai facilitar, sabe? A gente vai ter uma outra avaliação, o melhor aporte desses pacientes todos, desse acolhimento. Inclusive, eu acho que até isso não só afeta o paciente, os seus cuidadores e familiares, ele afeta até o profissional. O profissional que está na ponta, que trabalha com esse tipo de doença, se imagina o profissional faz uma prescrição do remédio, ele faz um laudo, isso é levado para a justiça, e na realidade quem trata é o advogado e não o médico. E quem vai acabar, se o médico não trata, todo o restante, né, que é o cuidado de fisioterapia, o fono, a nutrição, tudo isso fica comprometido. Então, eu acho que importante é o diagnóstico cada vez mais cedo e também iniciar a medicação, a reposição também mais cedo, o mais precoce possível. Perfeito, doutor Welton. E essa é a nossa luta também, né, como associação, né, a Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, ela vem, né, conseguindo aí avançar, né, somar forças nessas lutas, né, pela incorporação. Recentemente a gente conseguiu também, de uma longa jornada, a incorporação do tratamento, né, da CLN2, doença de Batten. Se Deus quiser, vai ser o mesmo caminho também com POMP, né, porque a judicialização, né, ela tem seus custos, então também impacta, né, o orçamento. A gente conseguir essa incorporação, na verdade, pode reduzir esse custo, o estresse, né? Aumentar a qualidade de vida, o resultado do tratamento. Então, tem uma série de ganhos aí que precisam ser, né, desvelados, né? À luz aí desses debates, né? De audiências públicas, de debates junto ao Comitec, para que a gente consiga avançar nessa agenda aí como um todo, né? Muito obrigada aí pela sua fala, extremamente pertinente, tá? Suzana, que com a sua história aqui nos tocou a todos, né? Os 8 irmãos, né? Como o doutor começou falando, essa doença tem um espectro muito amplo, né? Então a gente tem uma amostra, né, raríssima, né? Rara dentro dos raros, de 8, né, pessoas aí que a Suzana já falou, né? Em graus diferentes aí de manifestação da doença, né? Mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala, Suzana. Você falou que sente dificuldades no dia a dia, como levantar-se de uma cadeira, né? Então, fala um pouquinho aí para as pessoas que estão do outro lado nos assistindo agora, terem noção de pequenas dificuldades, que são pequenas grandes dificuldades, né? Na verdade, coisas que para algumas pessoas poderiam ser simples, como levantar-se de uma cadeira, como você falou, né? E que tem a sua dificuldade por conta da doença. Dá mais alguns exemplos de dificuldades que você enfrenta no dia a dia por conta, né, da POMP. Então, são coisas que, é como você fala, as pessoas fazem de boa, e para mim tem até que ter uma preparação psicológica, né? Porque você vai levantar de uma cadeira,
Você vai levantar da cama, tem que caçar um jeitinho, tem que ficar de lado para conseguir levantar. Você está na pia lavando louça, às vezes você fica quase se sustentando na ponta do pé, ali, na pontinha dos dedos. Às vezes você tem aquela inclinação para frente também. Subir em automóvel, entrar no automóvel, às vezes é um pouquinho alto. A gente tem essa dificuldade, né? Nos meus irmãos, todos têm. A gente vê quando um vai subir em um automóvel, às vezes que não tem um suporte para você colocar o pé e ir subindo, né? Degrau, se o degrau for muito alto, também a gente tem essa dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu não exerço. Hoje, ultimamente, eu não estou exercendo. Por quê? Porque a educação física, ela tem que ter a prática. E eu não consigo. Como é que eu vou ensinar se eu vou saber conseguir só na teoria? Se eu não vou poder fazer a prática para o aluno ver? E não é só isso. Coisas, se eu me sentar no chão, por exemplo, para mim me levantar, tem que caçar um jeitinho, não é como as pessoas conseguem de boa. Então, essas dificuldades, elas dificultam demais. A gente que é mulher usa um saltinho, né? Então, se eu for para um lugar e eu saber que aquele lugar tem degraus, eu não coloco um salto, porque eu não vou conseguir subir. Me falta força nas pernas. E não é só nas pernas, né? Eu, por exemplo, vou pentear o cabelo. Se é um processo mais demorado um pouco, a gente sente o cansaço dos braços também. A gente já tem que dormir com o travesseiro elevado. Tem o distúrbio do sono, né? Tem o distúrbio do sono. Tem dias que eu penso que eu não vou conseguir me levantar da cama, tão sem força, mas aí a gente vai tentando, vai pedindo força a Deus, mas são muitas dificuldades, né? Dificuldade até de locomoção. A gente faz o tratamento em Fortaleza. Então, a gente tem que sair daqui da nossa cidade meia-noite para estar lá às 6 horas da manhã. Então, é praticamente a noite toda. E é uma dificuldade grande, porque a gente também tem que voltar, né? A gente já chega aqui no outro dia, à noite também, né? Então, são dificuldades que a gente encontra que se a gente for um pouquinho fraco na fé, a gente esmorece. Mas eu sempre digo para os meus irmãos que tem uns bem piores, eles sentem muita necessidade. Tem uma irmã minha, que ela mora aqui no Ceará, que ela é bastante assim, ela sente dor demais, os músculos, ela sente dor demais, né? Eu sempre falo assim, que é uma luta árdua, muitas dificuldades pela frente, as pessoas não entendem às vezes, nos olham e falam assim, tão nova, mas por que você não consegue fazer isso? Por que você não consegue ajoelhar? Aí eu falo que eu tenho POMP, né? E as pessoas não sabem o que é, porque é uma doença ainda pouco conhecida. E tem pessoas que não dão ênfase, você fica só com o seu problema, né? As pessoas às vezes não entendem. A gente encontra, assim, muitas dificuldades. A jornada não é fácil, né? A gente tem aqui contato com muitas doenças, né, raras. A gente vive no espectro que é entre 6 e 8 mil doenças raras, pouquíssimas têm tratamento, né? Algo em torno de 5% só tem tratamento, e POMP, graças a Deus, é uma dessas, né? Então, Suzana, eu te pergunto, como foi para você conseguir a medicação? Foi um processo difícil? E o que mudou aí na sua vida, na vida dos seus irmãos, depois de conseguir essa medicação? Assim, para conseguir a medicação foi difícil, sim, né? Não tem pelo SUS, não é uma medicação que cabe, o valor não cabe no nosso bolso, até porque só aqui no Ceará somos 5. Então, atualmente, 2 estão tomando essa medicação. Por quê? Porque o doutor falou assim: vamos primeiro para esses 2 mais graves. Então, nós conseguimos sim a medicação, né? É uma espécie de infusão a cada 15 dias, mas eu agradeço primeiro a Deus e segundo a associação, né? A CDG, a doutora Mônica,
que nos ajudou muito lá com sua equipe, porque ela simplesmente ela pegou o meu caso, o nosso caso. Ela pegou o nosso caso, ela nos ajudou, ainda continua, porque teve que acionar a justiça para isso. Então, não foi fácil, né? Eu até dizia que tinha medo de não conseguir. Primeiro, para eles dois aqui, lá em São Paulo, as meninas já tomam, né, parte de lá. Mas aqui eu tinha medo, porque eles já têm muita dificuldade, eles já são mais graves, né, fisicamente, até para andar. Então, eu agradeço muito, porque se não tivesse sido a associação, a doutora Mônica com sua equipe, a gente teria enfrentado muita dificuldade. Primeiro, porque a gente mora longe de Fortaleza. E segundo, que nós autorizamos, doutora Mônica, a associação cuidou de tudo direitinho, e eu devo muito a isso, porque não foi fácil. É uma medicação cara, né? Não é fácil, e por isso é tão importante a presença das associações, né, como a CDG, como a Abrapomp, né, do Dr. Welton. Então, em qualquer região do Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você esteja, procure, né, essas entidades, as associações, os grupos informais também, que trabalham nessa direção, né, de te dar apoio, né, de dar as mãos aí e orientar os passos dessa jornada, certo? Doutor Welton, por que o diagnóstico precoce é tão importante? É justamente por conta dessa dificuldade toda que Suzana e eu estamos apontando, que o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Quanto mais cedo se inicia a reposição, né, se manter esse paciente bem para o que vem ainda pela frente. Nós estamos na expectativa de uma nova medicação, de alguma coisa ainda em estudo. Eu acho que a gente tem um horizonte melhor, né? Então, é fundamental que a gente faça o diagnóstico cada vez mais cedo, para que esse paciente não esteja tão comprometido na hora de iniciar o medicamento, né? Só abrindo o leque, eu acho fundamental, por exemplo, que a Suzana falou, a professora, é, sobre o auxílio da associação. A associação com uma estrutura melhor e que tenham mais pacientes que se envolvam com a associação, isso só traz benefício para todos. Essa é uma grande dificuldade de uma associação como a Abrapop, que somente visa o acompanhamento ou se aproximar do paciente com pouco. Então, a gente só tem, aqui no Rio de Janeiro, são poucos, alguns recebem medicação e outros não, mas nós não teríamos uma estrutura de um apoio jurídico, coisa desse tipo, e a gente se associa a outros que possam fornecer esse tipo de apoio. Quando eu idealizei a Abrapulp, a ideia era nos aproximar dos centros de referência, centros universitários, e poder, de alguma maneira, abranger, aumentar, difundir mais esse, essa, esse relato da doença, para que mais profissionais reconhecessem a doença, fizessem mais diagnósticos, né? Então, eu quero parabenizar a associação de vocês por dar esse apoio para muitos pacientes, isso é muito bom. Nós tivemos alguns, alguns problemas com relatórios de NATIA e processos justamente no Nordeste, com suspensão de medicamentos, né? E que o paciente não está mais recebendo. Eu acho que no Ceará mesmo, inclusive.
Rio Grande do Norte também. E isso é muito desagradável, você conviver com uma situação dessa, né? Muito, por favor, vamos fazer essas pontes, né? São marcos. Eu acho que isso eu já estou dando uma brecha, porque a Abrapop precisa desse apoio, precisa disso. Por exemplo, eu passo da porta do meu advogado todo dia. Meu advogado, eu passo no corredor aqui de casa, eu abro a porta, Felipe, é o meu filho. O Felipe já não quer mais me ver, porque ele toma conta em 2 processos. Um só, e já teve vários problemas com esses processos, né? Então, eu acho que ele tem um envolvimento aí emocional, familiar, é o pai dele, é o tio dele, é uma situação complicada, ele não está presente, mas eu sei que isso é um fato, né? Que a gente precisa desse apoio, no Brasil todo. Do Brasil. Precisa sim, precisa sim. E essa grande dificuldade que eu vejo são essas avaliações que você não sabe de onde vem, como é feita, qual o compromisso que essas pessoas têm para fazer Isso. esses pareceres e alijar o paciente de um tratamento que vai resolver, em parte, a vida dele. Por isso que A é muito Simone, importante, né, as associações se unirem nessa direção, né, para conseguir, né, cada vez mais aprimorar, né, esse levantamento de dados, essa argumentação. é, acolher esses pacientes, o paciente é muito difícil, É, sabe? O interesse do paciente, às vezes, ele mesmo peca o mau acompanhamento dele, sabe? Eu acho que tem que ter, não é só uma associação de uma só pessoa. Isso não pode existir, que é meu caso. Nós somos 4 na associação, né? O presidente, vice-presidente e mais 2 outros, mas só um se vê poupe, respira poupe, desde quando acorda até quando dorme. E é uma situação complicada que eu espero que isso, que em breve as pessoas despertem, né, e abracem a causa, que abracem a sua doença. Às vezes são pacientes mais novos, por exemplo, que acham que não devem se envolver, mas ele lá na frente pode ter problema. com certeza. Lá na frente vai dizer aquilo que a Simone falou, de dar um jeitinho, vou ficar na ponta do pé. Do mesmo jeito, Simone, que eu falo de percepção, eu falo de adaptação. A vida de um paciente com POLP, eu chamo de pomposo, né? Os pomposos. A vida de um pomposo é se adaptar todos os dias, todos os meses, o ano inteiro, sabe? Então, levantar da cama, eu tenho que levantar da cama mais alta, eu tenho que ter um apoio na frente, eu tenho que ter uma poltrona que me eleve. Eu passei a vida inteira trabalhando com uma cadeira que parecia a cadeira de um rei no consultório, porque ela era mais alta, quase. O paciente entrava, eu trabalhei a vida inteira com criança, eu já estava numa posição lá em cima, porque a cadeira tinha que estar alta para eu dar um pulo e sair dali, né? Então, essas coisas a gente vai se adaptando, vai se ajustando. Teve época que eu saí de um hospital, fui para o outro, porque era um plantão, e eu fazia emergência, eram 20 horas, eu não repousava, eu não sentava, eu ficava em pé. A última experiência minha, que para mim foi a pior experiência da minha vida, foi quando a esposa ficou doente, que ela ia para o hospital. Eu passava 8, 9, 10 horas em pé todo dia, durante meses. Então, isso é uma adaptação. Para entrar no carro tem que ter um carro alto,
Eu miro o bumbum para trás e pulo para trás. Se sentar, sentou. Se não sentar, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu vou ajustando isso tudo. E o paciente precisa disso. Às vezes, a Simone do bem, ela fala de botar a roupa, né? De vestir uma roupa. Às vezes, o paciente tem uma dificuldade de vestir a roupa, a gente arruma um jeito de apresentar alguma coisa que facilite, com coisas que você tem em casa, né? Que possa colocar uma cueca, uma calcinha, uma calça, né? A maneira que você adapta uma cadeira para se sentar na mesa, para fazer uma refeição. Essas coisas todas o que eu passo o dia inteiro comentando e tentando fazer as pessoas entenderem que isso é importante. Isso faz a diferença na vida de todos nós, propósitos, né? Porque, como diz a Suzana, quem não tem não percebe e acha até estranho que aquele cara, que era o que eles diziam para mim na escola, o Elton é preguiçoso, o Elton não faz atividade física. Ele não fazia porque não conseguia, né? São hipóteses, né? Ah, também ancorada em alguns dados que nós tivemos acesso, muitas dessas doenças que são tidas como raras, né, doutor? Provavelmente também são subdiagnosticadas, né? Então, se a gente olhar de perto mesmo, provavelmente muitos de nós também somos raros, né? Então, Isso não por isso, a importância do teste do pezinho ampliado, né, da gente acompanhar essa agenda, né? No caso da pompa, que é o teste da bochechinha, né? Então, a gente buscar esses testes que tragam esse diagnóstico ainda nos primeiros anos de vida, nos primeiros momentos, para que a gente possa aí entender essa jornada melhor, nos preparar melhor, né? E de fato ter mais qualidade de vida, porque todos nós temos muito para contribuir com essa sociedade. o teste do pezinho será, daqui a um tempo, pelo menos para a doença de Pope, um fato, né? Vai ser aquilo que vai diagnosticar esse paciente, que na adolescência ou na idade adulta teria alguma coisa, você identificar antes, né? Fazer o diagnóstico preciso, genético, e tratar. Eu acho, inclusive, que esse o diagnóstico cada vez mais precoce vai habilitar esses pacientes a novas terapias. Quando a gente fala a terapia genética, toda vez que você conversa com o paciente de pouco, ele comenta sobre isso. Para a terapia genética, alguns vão estar habilitados, outros não. Muito Ok. provavelmente, aqueles que virão serão mais habilitados do que daqueles que já estão na estrada com mais dificuldades, né? Mas, eu tenho muita esperança. Eu, com certeza, não vou assistir, mas eu tenho esperança de que Sim. outros irmãos pomposos terão melhor sorte, melhor acompanhamento, né? Vamos acompanhar a família Vieira, né? Que com certeza a sua árvore genealógica aí nos trará muita luz nesse processo, Eu né? acho, eu acho até que o doutor André, lá de São Paulo, passa a ser um dos primeiros em Pompe, né? Porque ele já tem três. Daqui a pouco é fácil. É E sim. ele é Falar alguma principal. coisa, Suzane? Não, que tem uns primos meus que estão também na pesquisa. Eles já foram, tiveram consulta no HGF de Fortaleza, porque tem uns que são mais graves do que nós, do que os meus irmãos. Então, assim, eles ainda estão em fase de investigação. Para fechar o diagnóstico, né? Mas Tem consanguinidade também, né? é, Provável, né? a comunidade de pomposos crescendo no Brasil, viu, doutor Welton? É, Aí,
né? Do Ceará para o mundo, né? Do Ceará para o mundo, né? Turma, vamos chegando ao encerramento de mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. E para você que acompanhou o nosso bate-papo e agora entende um pouco mais sobre a doença de Pompe, que tal compartilhar nossa conversa com todo o seu círculo de amizades? Clique aqui no botão compartilhar logo abaixo e encaminhe esse link para o máximo de pessoas que você conseguir, né? Assim, a gente pode ajudar no avanço do tratamento de algum paciente ou na conscientização de uma família que esteja precisando de acolhimento. E agora seguimos fazendo um convite aos nossos convidados para as suas considerações finais. Querida Suzana, qual mensagem você deixa para a nossa audiência? A mensagem que eu deixo é que não é fácil a gente ser pomposa, fazer como o doutor Elton. Não é fácil a gente ver atrás da gente nossos familiares, até mais graves do que a gente, mas nós não podemos perder a esperança de que um dia possa melhorar, de que um dia a gente seja melhor assistido, né? Pela medicação, por tantas coisas que nós almejamos para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, né? Que a gente não fique toda hora tendo que gritar, eu tenho pompa, eu tenho uma doença rara, e as pessoas não conhecem, às vezes a gente encontra médicos que ainda não conhecem, que eles vão pesquisar o que é. Então, para que abracem essa causa, né, para nos ajudar, para nos dar um pouquinho de bem-estar, e que a gente não possa perder a nossa esperança, nem que seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, e vamos lutar, mas vamos ter esperança, porque Deus não falha. Amém, né? Doutor Welton, suas considerações finais. Eu acho que tem que ter esperança sempre, né? E não pode faltar alegria. Eu acho que tem horas que você se vê em tanta dificuldade que você até acha engraçado, né? Que a pessoa que está ali do lado, passando na rua, não imagina as dificuldades que o outro pode ter. Isso traz uma certa empatia, né? Eu acho que a palavra empatia é muito interessante, muito em voga hoje em dia, mas quem está ao lado tem que sempre apoiar, dar uma mão, e a nossa empatia tem que existir com pacientes de pompe e outros, né? Que às vezes se encontram em situações às vezes piores do que a nossa, mas sempre na esperança de que a gente consiga reverter aquilo que nos foi determinado pela própria vida, né? Pela genética, né? Pela graça de Deus que seja, mas nós temos que ser especiais, nós temos que acreditar e temos que esperar. Eu acho que um grande momento hoje, voltando ao assunto, é Conitec. Eu acho que se a gente resolver esse problema, a gente vai resolver o problema de muitos pacientes com POP. É isso aí. Eu gostaria do seu coração, deixasse de ficar fazendo preocupações de evidências fracas, né, que não são fortes, mas não é o caso. É o paciente com POP que vai dizer. É o médico que acompanha o paciente com POP que tem a certeza que ele melhorou. E por conta dessa discussão hoje, conversando com outros profissionais, a gente chegou à conclusão, e é o que a gente está tentando fazer na Abrapomp hoje, mostrar à população de que, às vezes, o paciente, como a Suzane está
aparentemente bem, viu, Suzane? Que inicia a medicação e dá uma melhoradinha, talvez para a Conitec essa melhoradinha não tem grande valor, porque está tudo muito diluído, esses pacientes não estão colocados num cadastro só. Por isso que é importante até o cadastro internacional de POP, que o doutor André deve já está fazendo, para que, quando se faz o estudo, avaliar uma população maior. Aí você vai ter trabalhos melhores, né, com evidências mais robustas, como eles falam na Politec. Quando hoje a Politec faz os comentários dela, e nós vamos entrar agora no período de contribuições, né, sociais, a gente tem que mostrar a eles que os pacientes que faziam a terapia de reposição enzimática e que, por algum motivo, interromperam, ou porque o Estado não entrega, não se encontra na farmácia, ou porque o juiz suspendeu o atendimento, ou porque, como já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a distribuidora não conseguiu entregar porque o paciente mora numa comunidade. E isso daí faz com que ele interrompa o tratamento. Então, ele tratava, teve a melhora dele, manteve o platô e manteve uma constância. Quando ele para o tratamento, ele perde aquilo tudo que ele deixou de perder ao longo do tempo. E por conta disso que nós até começamos a falar sobre a Abrapop. Porque no Rio eu conheci pessoas que faziam o tratamento, foi interrompido o tratamento e chegou numa cadeira de rodas. Pessoas que faziam, essa outra até do Nordeste também, pessoas que moram no Rio. Pessoas que faziam o tratamento foi interrompido por problemas do processo de judicialização e tem uma queda da sua qualidade de vida. Essa é a evidência robusta que a própria Politec deixa de avaliar. Eu queria que esses vídeos e outros chegassem até ele nesse momento de contribuição pública, para que eles entendessem que o paciente sofre quando não tem o seu tratamento. Eu mesmo, por isso que meu filho se estressa, coitado, porque eu de 12 meses, eu e meu irmão não faço 9. Você tem intervalos grandes, então não adianta eu manter uma estabilidade e, de repente, para 2 meses de fazer, para 3 meses de fazer. Entendeu? Então, eu acho que esse momento seria um momento para a gente chamar esse fato, né? A Baila, trazer a Baila para que a Conitec receba essas embarações e entenda que o paciente precisa ser tratado, o mundo todo trata, e sempre se o médico diz que você não pode interromper o tratamento desde que iniciou. Essa que eu posso deixar de positivo. Perfeito, fica aí registrado esse apelo para que todos nós, né, façamos parte aí dessa luta, né, por essa incorporação do tratamento de ponte. Vamos acompanhar os próximos passos, participar das audiências públicas, né, e somar forças aí com esse movimento. Fiquem ligados nas nossas mídias sociais, na da Abrapomp também. Tem o Instagram, doutor Welton, da Abrapomp. Tem. Então, sigam lá, vamos todos @Abrapop. @Abrapomp, e o nosso é @ACDG Brasil, hein? Ótimo. Obrigada a todos que acompanharam o programa de hoje. Fiquem ligados aqui no nosso canal da ACDG Brasil no YouTube.
que sempre estamos com novos episódios e material de altíssima qualidade para que você entenda um pouco mais sobre o universo das doenças raras. Siga nossas redes sociais e também escutem os nossos podcasts no Spotify, que estão incríveis. Se você já tem algum diagnóstico de doença rara ou apresenta sintomas ou características de alguma patologia, entre em contato com a CDG. A instituição auxiliará desde a detecção de um diagnóstico correto e específico até a defesa de seus direitos junto ao SUS ou planos de saúde, a fim de garantir a você um tratamento de qualidade. A CDG possui equipe de profissionais capacitados e conta com um departamento especializado em processos administrativos que buscam acesso aos seus direitos. O atendimento não tem custo, hein? Agradecemos mais uma vez o apoio dos nossos patrocinadores Sanofi e Biomarin. Deixamos aqui o nosso abraço a todos vocês que nos acompanham e até o próximo programa Conexões Raras.